Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como as pesquisas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora o que vai rolar no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte utilizam a inteligência artificial no estudo do câncer. Na cidade de Itapetinga, professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia desenvolvem biogás a partir de esterco e casca de mandioca. Na Universidade Federal de Sergipe, a casca da laranja é a matéria-prima no desenvolvimento de um larvicida contra o Aedes aegypti. E ainda, nem tudo o que não se planta é mato. Uma pesquisa do Instituto Federal Baiano, no campus de Guanabi, vem desenvolvendo receitas à base de plantas alimentícias não convencionais, as punks. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão utilizando inteligência artificial no estudo do câncer e os resultados têm sido promissores. Vamos acompanhar. Inteligência artificial é basicamente são métodos computacionais em que a gente usa para detectar padrões, classificar ou então, a partir de um conjunto de dados, realizar previsões a respeito de um determinado problema. A inteligência artificial tem sido utilizada no tratamento, diagnóstico e até prognóstico de diversas doenças, como o câncer. No Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, uma pesquisa busca prever a sobrevida de pacientes com câncer renal, usando a aprendizagem de máquina. O fato é que também é uma doença bastante heterogênea. Existem fatores internos e fatores externos que podem estar relacionados ao câncer renal. Mas dentre os fatores internos, nosso objetivo da pesquisa era exatamente mapear o que seriam as causas envolvidas que ainda não são bem conhecidas. E, em particular, o uso da inteligência artificial ele veio colaborar com a nossa pesquisa. O nosso objetivo foi, então, selecionar quais desses genes corresponderiam a biomarcadores para determinar exatamente quais são os riscos envolvidos no avanço da doença. Dentro do genoma humano, nós temos um conjunto de genes que eventualmente podem ser alterados. Então, o nosso objetivo é exatamente identificar quais são os genes mais importantes dentro do processo cancerígeno e no avanço do câncer renal. O câncer renal é uma doença silenciosa que pode ser letal se diagnosticada tardiamente. A doença está entre os 14 tipos mais comuns de câncer no mundo, com mais de 400 mil diagnósticos e mais de 170 mil mortes em 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde. A sobrevida, quando o paciente atinge metástase, a sobrevida desse paciente em 5 anos é de cerca de 15%. Então, é uma doença que, se negligenciada, ela realmente é grave e pode ser letal. O trabalho utilizou dados públicos de pacientes de 2 projetos internacionais e contou também com o auxílio do Núcleo de Processamento de Alto Desempenho da UFRN. Dentro do nosso genoma, nós temos cerca de 20 mil genes, mais de 20 mil genes, que são codificados em proteína. Então, eventualmente, dentro da doença do câncer, esses genes eles podem ter sua função desregulada. Então, basicamente, no nosso estudo é investigar, além das contribuições já existentes na literatura, quais desses 20 mil genes poderiam estar sendo alterados. As nossas estratégias elas envolvem explorar dados existentes. Então, tivemos mais de 400 pacientes, informações do genoma de 400 pacientes, e com diferentes progressões do câncer. E daí, basicamente, avaliamos
como esses genes estavam alterados e usamos estratégias de seleção de características, diversas estratégias computacionais, realizando procedimentos de treinamento de modelos matemáticos e predição desses modelos matemáticos para avaliar como esse comportamento, como o avanço da doença estaria relacionada com os genes desses pacientes. O resultado foi a gente chegar em uma assinatura gênica, que inclui 13 genes que correspondem a genes que podem mapear o risco do avanço, e separar pacientes em baixo risco, risco moderado e alto risco. Então, basicamente, a função dessa assinatura gênica seria tanto no diagnóstico, quanto, eventualmente, no futuro, eles podem servir como potenciais alvos terapêuticos. Outra vertente da pesquisa investiga a função dos genes que não se alteram na evolução da doença. Quando a doença está em nível metastático muito alto, a chance de sobrevida dos pacientes cai em 15%, cai para 15%. Então, a gente busca ver, no caso, como esses RNAs agem, esses RNAs não codificantes agem sobre a doença. Não só os genes codificantes, mas como os RNAs não codificantes. No próximo bloco, vamos ver como a casca da mandioca e o esterco bovino podem ser aproveitados na produção de biogás. A pesquisa vem de Itapetinga. A gente volta já já. Na cidade de Itapetinga, pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estão aproveitando resíduos gerados pela atividade agropecuária para a produção de uma fonte alternativa de energia, o biogás. A casca da mandioca e o esterco bovino são pontos de partida para que um fungo realize todo o trabalho. E é no processo de fermentação que o gás é produzido. Uma das promessas é que o biogás substitua inclusive o gás de cozinha, como já acontece em alguns países. A pesquisa ela surgiu como uma parceria nossa com outros professores aqui do campus e de professores também da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sentido de darmos uma atenção maior à cadeia produtiva da mandioca. Então, a gente sabe que a nossa região é uma região que tem bastante aptidão na produção de mandioca, principalmente a região de Vitória da Conquista. Então, assim, a gente sabe que os produtores eles acabam tendo uma geração de resíduos nessa produção de mandioca, seja para a produção de farinha, seja para a produção de biscoitos. Então, como que esses produtores da região poderiam utilizar essa mandioca dentro da sua propriedade para algum benefício, essas cascas, esse excedente de cascas, de pontas, que não são aproveitados e que basicamente são descartados sem uma utilização mais nobre. Então a gente faz aí um consórcio entre mandioca e esterco animal, certo? E para melhorar a capacidade de produção desse biogás. O biogás é um gás produzido naturalmente na natureza, que é decorrente da decomposição da matéria orgânica. É um gás que ele é amplamente utilizado na geração de energia. Então ele pode, em diversos aspectos, gerar energia tanto na forma de calor como na forma de energia elétrica. Então, o interesse nosso nesse sentido é dentro desse nosso atual contexto de bioenergia, que se fala tanto, que é a energia a partir de fontes renováveis. No caso, ele é um gás que ele é obtido a partir da produção por micro-organismos, por bactérias, que têm a capacidade de produzir o gás metano, que é um gás que é combustível.
Esse gás, né, esse gás metano, ele pode ser utilizado, por exemplo, para queima em motores a combustão, em fogões, em caldeiras e até mesmo, né, através dessa queima, gerar energia elétrica. É uma tecnologia que já é amplamente utilizada em alguns países, como China e Índia, e até mesmo países mais desenvolvidos, como na Alemanha. A Alemanha é um dos países onde essa tecnologia é mais avançada atualmente. No Brasil, nós, infelizmente, ainda estamos engatinhando nesse sentido. Durante o processo de biodigestão, como a gente já falou, é gerado o biogás. Esse biogás é utilizado, né, como fonte de energia, então, tanto para a geração de calor, como também para a geração de energia elétrica, né? Então, aqui nós temos o tratamento controle, que é apenas o esterco puro de bovino, né, de vacas. Aqui nós temos o tratamento 1, que é o esterco bovino com a casca de mandioca, sem fazer nenhum tratamento nessa casca. E aqui nós temos o tratamento 2, que é o esterco bovino, né, que ele foi acrescido da casca de mandioca que foi fermentada pelo fungo. Então, esse tratamento 2, ele conseguiu ser cerca de 6 vezes melhor do que o tratamento apenas com a fezes, o esterco bovino, 6 vezes maior volume de gás e cerca de 4 vezes mais do que o tratamento 1, que é apenas a casca de mandioca se fermentar. Então, a utilização do fungo como pré-tratamento para a casca conseguiu gerar para a gente um biogás em melhor qualidade, com maior teor de metano e um biogás com a maior quantidade também. Então, melhorou em qualidade e em quantidade o biogás produzido. E isso vai acarretar em uma economia para o produtor ou para a indústria, no sentido de material que ele precisaria como combustível, seja óleo diesel, carvão, lenha ou qualquer outra fonte de energia, né? Então, existe essa economia a partir do momento que se usa o biogás. No nosso atual cenário de energia, onde a gente tem uma dependência muito grande do petróleo e um custo cada vez mais elevado, é uma alternativa, né, que ela consegue aliar duas coisas muito importantes, que é a utilização de resíduos, né, que vão desde resíduos de origem animal, como esterco, urina, até resíduos de origem vegetal, como cascas, folhas, resíduos de madeira, resíduos de papel. Então, assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho focado na biotecnologia, né? Então, a biotecnologia, ela utiliza da ação de organismos vivos para a produção de compostos de interesse, né? Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão transformando a casca da laranja em matéria-prima para desenvolver um larvicida contra o Aedes aegypti. O óleo essencial extraído da casca da fruta foi adicionado a uma fórmula para o controle das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya. Um dos métodos disponíveis no mercado para o controle larvicida é o método de controle biológico através da morte das larvas. Como alternativa a esses métodos disponíveis, esses produtos disponíveis no mercado, o Laboratório de Desenvolvimento Farmacotécnico e Nanotecnologia pensou como alternativa trabalhar com nanoformulações. Com relação aos produtos naturais que nós utilizamos como fonte de atividade biológica para o desenvolvimento de produtos com atividade larvicida, nós podemos citar os óleos essenciais, que são produtos de extração de algumas folhas, de algumas cascas, de plantas medicinais e de alguns frutos, a exemplo da laranja. Então, nós trabalhamos bastante com o óleo essencial extraído da casca da laranja. A casca da laranja, que é um subproduto do descarte da indústria alimentícia, essa casca ela tem propriedade de ser rica em óleos essenciais. Esses óleos essenciais têm propriedades biológicas descritas na literatura com inúmeras atividades, dentre elas, como a linha de pesquisa aqui do laboratório, a atividade larvicida. Com relação à casca da laranja, o que nós podemos destacar como vantagem de uso é a sua própria composição. O óleo essencial da laranja, ele é rico em D-limoneno, numa faixa acima de 90%. E, adicionalmente, a gente pode destacar a questão da casca da laranja ser um resíduo.
a casca da laranja ser um resíduo que pode ser utilizado como substrato para a extração do óleo essencial e esse óleo essencial, por sua vez, ser utilizado como uma matéria-prima para o desenvolvimento de produtos com atividade larvicida para o controle do Aedes aegypti. A gente pega a laranja, faz a limpeza, descasca a laranja e essa casca da laranja a gente coloca para secar em uma estufa específica por um prazo determinado. Após esse prazo determinado, a gente tritura essa laranja com um moinho de facas e faz uma extração através de um destilador tipo Kleber, para a extração do óleo essencial. O óleo essencial foi extraído a partir das cascas da laranja e adicionado a uma nanoformulação, tendo em vista que utilizar esse óleo puro extraído, tem algumas desvantagens. Por exemplo, ele é volátil, ele se degrada sob a luz natural e não é possível de ser adicionado numa fase aquosa, que é o meio que as larvas crescem, não dá para ser utilizado diretamente. Sendo assim, para contornar essas desvantagens, foi utilizado um produto nanotecnológico. Nós queremos comprovar que a formulação que contém o óleo essencial tenha um efeito residual, ou seja, um efeito prolongado. Os resultados obtidos na pesquisa mostraram que temos um produto nanotecnológico que possibilita uma redução da toxicidade tanto para nós seres humanos quanto para o meio ambiente e também redução da resistência dessas larvas frente aos produtos atualmente disponíveis no mercado. A geração de conhecimento dentro dessa linha de pesquisa, controle de Aedes aegypti, que nós estamos trabalhando ao longo do tempo, ela apresenta uma importância do ponto de vista social, uma vez que, no contexto da composição dos sistemas, das formulações que nós desenvolvemos aqui em nossas atividades de pesquisa, nós trabalhamos com substratos que são comuns do dia a dia da população. A partir do momento que a gente trabalha com um produto de extração da casca da laranja, a comunidade, de uma forma geral, já tem um certo conhecimento a respeito das atividades desse óleo, como repelente, para expelir mosquitos. Então, a gente termina entrando em algo que é do conhecimento popular e que traz esse conhecimento popular com a população que o detém para uma aproximação dentro desse desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica que nós desenvolvemos aqui em nossa rotina laboratorial. A seguir, as plantas alimentícias não convencionais estão sendo cada vez mais estudadas e novas espécies vêm sendo descobertas, uma alternativa que pode ajudar no contexto da fome e desnutrição do país. A pesquisa vem do Instituto Federal Baiano de Guanambi e a gente acompanha tudo logo depois do intervalo. Por muito tempo, as punks, plantas alimentícias não convencionais, eram confundidas com mato. Mas pesquisas atuais que buscam uma saída para a desnutrição e o problema da insegurança alimentar no país vêm descobrindo importantes propriedades nutricionais nesses vegetais, que têm como característica o desenvolvimento espontâneo, sendo facilmente encontradas em jardins, hortas, quintais e até mesmo em calçadas de rua. Uma dessas pesquisas acontece no Instituto Federal Baiano, no campus de Guanambi. Então, punk significa planta alimentícia não convencional. Então, foi um termo criado por Valdeli Knupp, em que ele fez uma tese lá em Porto Alegre e depois desta tese disseminou o termo pelo Brasil todo. Hoje ele tem canal no YouTube e tudo, estimulando outros pesquisadores. Então, só para vocês terem ideia, eu estou aqui segurando uma punk que chama Beldroega, que é Portulaca oleracea, né, o nome científico, e outra planta aqui que é o caruru ou cariru em algumas regiões. Então, essa planta, por exemplo, é considerada como mato. Embora ela não ela não compete com outras plantas, mas se utiliza, né, herbicidas para que essas plantas se extingam. Entretanto, ela é altamente rica em antioxidantes, em vitamina A, vitamina C e até ácido retinóico. Então, para a pele, ela é fantástica. E tem também magnésio. Além disso, é uma planta tão fantástica que ela indica o que é que o solo tem. Então, solos que têm Beldroega são solos de alta fertilidade. Solos que têm matéria orgânica e nutrientes, né?
consequentemente. Então, a partir disso, nós pensamos um trabalho integrado de ensino, pesquisa e extensão. Então, no ensino, nós trabalhamos nas disciplinas de agroecologia e produção orgânica e na parte de pesquisa, nós desenvolvemos um projeto com Ora Pronobis. Então, Ora Pronobis é outra punk que é muito rica em ferro e vitamina A e pode contribuir para reduzir a fome, principalmente a fome oculta. Então, a partir disso, nós desenvolvemos um projeto de multiplicação dessa planta e após a obtenção da matéria fresca, nós secamos a planta e distribuímos farinha para algumas pessoas interessadas. E, a partir desse contexto todo de interesse das pessoas e de importância das punks, nós fomos convidados para desenvolver alguns produtos à base de punks. Nós temos aqui farofa, por exemplo, de folha de batata doce, pão de queijo com Ora Pronobis, torta salgada com beldroega, que é essa aqui que eu estou segurando, e também bolo com beldroega. Então, o sabor fica maravilhoso, dá para fazer várias receitas e, inclusive, dá para melhorar a saúde das pessoas, maior oferta de alimentos e, sem contar, preservação da biodiversidade e, com isso, mantém quem? As abelhas. Todas essas plantas produzem flores lindas, maravilhosas e que atraem abelhas e outros insetos. Então, as punks vai muito além de comida. Com a fome e também a redução, né, da renda das famílias, o que é que acontece? A disponibilidade que é acessível a essas pessoas são alimentos que não são nutritivos. Então, já tem pesquisa provando que uma parte da população está consumindo ultraprocessados e que esses alimentos não têm todos os nutrientes necessários, não têm todos os antioxidantes necessários. Então, com o desenvolvimento, a valorização das punks e desenvolvimento de alimentos saborosos à base de punks, pode reduzir essa fome oculta que está existindo além da falta de comida. Então, tem a fome por falta de comida e a fome oculta em que a pessoa tem o alimento, mas não é nutritivo. Nós estamos no primeiro passo. Então, a primeira parte do projeto é conseguir produzir a planta, que é uma cactácea adaptada à nossa região, mas o que a gente quer é multiplicar em maior quantidade para distribuir em várias regiões. Então, o primeiro passo foi distribuir essa farinha para professores interessados para verificar se há a possibilidade realmente de inserir na alimentação ou na forma de chá para depois a gente levar para o restante da população, né? É um projeto piloto. Até o momento eles gostaram, eles estão utilizando uma colher no almoço, né? Eles estão gostando. Os interessados foram pessoas que procuraram a partir das propriedades medicinais da planta. Ela é muito rica em antioxidantes, magnésio, cálcio e ferro. O detalhe é o seguinte, é você pegar, por exemplo, um alimento que é convencional, tipo coxinha, e inserir uma parte desse alimento nutritivo. Então, não precisa você fazer, por exemplo, um alimento exclusivamente da planta, mas só o fato de inserir parte da composição do alimento ser oriunda de punk, já está incrementando em potássio, cálcio, magnésio. E vale ressaltar que muitas dessas punks são também plantas medicinais, né? Então, é alimento, é planta medicinal, também contribui para as abelhas, diminui a fome oculta. Então, é muito além do que somente consumir o alimento, né? O sertão tem uma grande biodiversidade. Então, essa planta, por exemplo, aqui, ela é uma suculenta. Então, ela tem uma mucilagem, quando a gente quebra aqui, a gente observa que tem uma mucilagem e ela consegue resistir no início das chuvas, aumenta muito essa planta, mas ela consegue resistir um tempo depois, quando cessa a chuva. Então, isso é bom porque não precisa plantar, não precisa adubar, não precisa molhar. Então, é uma planta que está disponível, só precisa fazer o quê? Para aumentar a quantidade, preservar, diminuir o uso de herbicidas. Por hoje é só, o Univerciência fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde por aqui em um próximo programa. Obrigado por sua companhia e até mais!